Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? O seu presidente, Lully, deu uma declaração muito interessante que na hora que eu li, me disparou esse insight e a gente resolveu refutar com todo respeito o presidente Lully. Vamos lá, o presidente Lula declarou durante um comício em Camaçari, na Bahia, que Jesus Cristo foi o maior esquerdista que já existiu. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Essa frase mostra um total desconhecimento da doutrina cristã. E com isso, nós, aqui da Linhagem Geek, reunimos 10 motivos, 10 justificativas que comprovam que Jesus Cristo passa longe de ser um esquerdista. Olha só, você imagina a União Soviética, o regime do Maduro, o regime da Nicarágua, não é parecido com Jesus Cristo, né? Mao Tse Tung, Xi Jinping. A gente vai aqui listar esses 10 motivos, na verdade tem muito mais, né? Mas Tem. a gente separou 10. E Porque outra senão coisa... o vídeo ia ficar muito longo e muito humilhante. Exatamente. E só pra começar, só no aperitivo, como é que o esquerdista vê o cristão? Porque a maioria dos esquerdistas tá com a bandeira da Palestina no nick. E ele não sabe o que significa. E só pra puxar um pouquinho no nosso manual da lacração, tem um capítulo chamado A Última Barreira Cristianismo, que o cristianismo ele impede o grande sucesso do esquerdismo. Porque o esquerdismo, ele automaticamente é contra o cristianismo. Por quê? Porque se você for ver quando tem o comunismo, quando tem o socialismo e o comunismo, a primeira coisa quando tem muito poder, a verdadeira hegemonia, é acabar com a igreja cristã. Alguns lugares mantêm a igreja, só que não o cristianismo, é o cristianismo controlado, no caso a teologia da libertação. Então, só pra dar um aperitivo, mas tem muita coisa. É que aí os outros... E é legal que o esquerdista... Esse aqui é um sequestro do personagem também. É isso aí, sequestro de personagem. É um sequestro do personagem, que é a segunda parte do nosso livro. Isso sempre acontece, né? Durante algum momento no ano, perto do Natal, ou ali na Páscoa, sempre vem um esquerdista, mas aí depois ele volta ao normal e manda bala em Cristo em algum momento. Principalmente também em eleição, né? Isso. Eleição, todo esquerdista vai pra igreja. Isso. Incrivelmente, né? Isso aí. Mas vamos lá, galera. Ó, antes de continuar, se inscreva aqui no canal se você for novo, dê seu like, ative seu sininho, vá na loja da Linhagem, todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Somos o primeiro lugar na Amazon dos livros mais vendidos. Então, se você quiser adquirir o manual da lacração, este QR Code que vocês estão vendo aí na tela e o link na descrição, vocês adquirem este livro, ou vocês podem comprar para você, ou para dar de presente para algum amigo, alguma amiga, um familiar, ou algum esquerdista para aprender um pouquinho sobre lacração. Beleza? Vamos então para o primeiro motivo, refutando o presidente. O comunismo só foi criado por Karl Marx, mais ou menos 1800 anos depois de Cristo. Na época de Cristo, as ideias de esquerda e direita nem existiam. E outra coisa, o Manifesto Comunista saiu em 1848. E aí depois, cada comunismo, né? Cada comunismo é de um jeitinho, né? Cada comunismo é de um jeitinho. E aí, quando o comunismo dá errado, você tem a concepção da falha do movimento, um dos líderes, geralmente ele vai olhar pra câmera e vai falar assim: mas ele não fez o comunismo da forma certa. Só que ninguém consegue fazer da forma certa o comunismo. Ninguém. É sempre a mesma coisa. É sempre a corrupção, é sempre o morticínio, é sempre o genocídio, é trancando a galera pra não sair. É tão bom que tranca todo mundo dentro pra não sair. É tão bom que tranca todo mundo. Aí quando sai, tem que sair a nado. Tem que enfrentar ali tubarão e tudo. Mas é muito bom. É você que não sabe que é tão bom assim. Então, cada um é de um jeito. Tem a sua particularidade. Na Venezuela de um jeito. Aí você vai falar num debate. Então, mas isso aí sempre terminou da mesma forma. Não, mas é porque aí você não adaptaram Marx direito.
É um problema de adaptação do Marx. Não escutaram o Marx direito. Vamos então para número 2. A base teórica do comunismo está sustentada no materialismo e a base teórica do cristianismo é sustentada no espiritualismo. Uma das passagens que os esquerdistas mais usam para iludir e dizer que Jesus seguia os princípios comunistas é Marcos 10, 21 a 25, onde Cristo aconselha um jovem rico a vender tudo quando o mesmo o pergunta o que é preciso para herdar o reino dos céus. O jovem rejeita e Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acontece que Cristo aqui não está fazendo uma crítica aos bens materiais, está fazendo uma crítica ao apego, à avareza pelos bens. Jesus pede que não se colecione tesouros na terra, e sim no céu. Cristo faz diversas críticas ao apego, seja lá a qualquer coisa. Aspas, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, fecha aspas. Será que Jesus estava criticando o fato de alguém ter pai e mãe ou colocar o pai e a mãe acima do amor a ele? Outro fator importante dessa passagem é que antes de Jesus aconselhar o jovem a vender os bens, ele manda que o mesmo seguisse os mandamentos. O jovem responde que acha que não é suficiente. Nesse momento, Cristo sugere a pobreza voluntária como forma de aprimoramento espiritual. Isso aqui, os caras são muito canalha, né? Primeiro porque eles usam a teologia da libertação pra mudar Cristo pra se adequar ao marxismo. Então, se o esquerdista fosse de fato... Existe o esquerdista cristão. Existe mesmo, que frequenta a igreja. Só que falta ele concatenar alguns pontinhos, mas existe. Tem uma falha na Matrix aí, né? Mas existe. Mas se o esquerdista fosse de fato cristão, ele não precisaria mudar a Bíblia. Como de fato fizeram isso com a teologia da libertação. E a questão do rico, essa parábola é muito boa, né? Porque o rico geralmente ele tem tudo. Ele tem tudo e ele não consegue observar mais. É uma pessoa, no exemplo, é uma pessoa completa. Então geralmente o rico, ele não precisa de mais nada, porque ele já é rico. E daí Jesus fala para ele sair, ele tirar os seus bens, para ele começar a enxergar as coisas de um outro prisma, do prisma espiritual e não material. O comunismo, ele sempre foi ateu. Número 3. O comunismo é ateu. O vídeo poderia acabar aqui. Marx já dizia que a religião é o ópio do povo. O mesmo acreditava que a religião devia ser eliminada da sociedade, assim como alguns dizem que a gente deveria também ser eliminado da face da terra. Como Cristo poderia seguir os mesmos princípios? Jesus, para os católicos e algumas vertentes protestantes, é o próprio Deus encarnado. Para algumas outras vertentes, é apenas o Filho de Deus. Independente da linha teológica a seguir, só por esse princípio é possível dizer que Jesus era comunista ou seguia princípios que viriam a ser comunistas. Se Jesus fosse comunista, ele matava todos os apóstolos, né? Não ia ter tanta paciência, porque o comunista não é tão paciente assim. Você tem uma outra vertente que tem uma paciência de esperar a hegemonia cultural e assim de dentro pra fora você ter o domínio político. Mas essa parte é interessante do comunista ateu, porque qual comunista gosta do cristianismo? Não tem nenhum. Eles estão sempre postando escárnios a Jesus Cristo, sempre colocando isso, sendo que o Ocidente, a base do Ocidente é criado no cristianismo, pelo cristianismo, ali na Europa e depois se espalhou pelo mundo. Então o comunista, ele odeia o cristianismo porque o cristianismo atrapalha a lógica do comunismo. Não só o cristianismo, né? A economia, a lógica, a matemática, a razão, a realidade, tudo atrapalha o comunismo. E o cristianismo, ele é uma barreira que eles precisam vencer e eles sabem disso. Olha, só interessante hoje, quando você vê em página de fofoca, todas as religiões, tirando o cristianismo, elas têm que ser muito respeitadas. Muito respeitadas. E aí o cristianismo, ele é sempre achincalhado. Por quê?
porque é o objetivo dessa turma enfraquecer o cristianismo. Número 4. Cristo dizia que o reino dele não é deste mundo. No seu julgamento, mediante a Pilatos, o governador romano pergunta se Cristo estava realmente se dizendo rei. Cristo não nega o título de rei, contudo, ele deixa claro que o reino dele não é deste mundo. Essa passagem está em João 18, 36 a 38. Observe que aqui Jesus está deixando claro que sua missão é muito maior do que a política humana. O comunismo visa um reino terrestre, onde a distribuição do capital é igual para todos. Na teoria, na prática, é igual na Venezuela, Nicarágua e etc. Essa parte é boa também, que o Matheus separou. Não, todas as partes são boas. É verdade. Inclusive, eu vou aproveitar este momento aqui e dar os parabéns pro Matheus. Belíssimo Parabéns, texto. Matheus. Tá? Matheus, o nosso gerente aqui, torcedor do Fluminense, tá feliz, meu. Deitaram no Flamengo, né? É, ganso. Grande Acontece ganso. o ganso. Aconteceu o ganso lá. E outra coisa, aqui, se ele fosse comunista, se o Pilatos falasse assim, não, você é rei, eu falei assim, sou rei, e ele já faria o sindicato dele. Se ele fosse comunista, já faria aquele comitê já que ia julgar todo mundo. Porque o marxismo ele é pautado no materialismo. E Cristo não tinha absolutamente nada disso. Não tem. Eu fico assim. Eu fico impressionado como ainda tem gente que acredita nessa balela de que Jesus era esquerdista. Isso é incrível, cara. Vamos continuar então aqui o massacre. Número 5. Jesus nunca repreendeu ricos por serem ricos. Cristo nunca foi contra as riquezas. Se houver um estudo mínimo, veremos que existiam pessoas bem ricas da época que seguiam Jesus, mesmo que às escondidas, e até patrocinavam seu ministério. Podemos citar Nicodemos, um membro do Sinédrio, José de Arimateia, que foi responsável por dar um túmulo para o corpo de Cristo, depois da crucificação, e um túmulo novo. Arimateia era um homem rico e também membro do Sinédrio, um dos mais altos magistrados judeus. Além disso, Lucas, escritor do Evangelho, escreveu seus escritos bíblicos patrocinados por Teófilo, um romano de alta riqueza. Essa informação está na própria Bíblia, refute. E uma das coisas que Cristo sempre fala é da caridade, né? Que a caridade é o que mais se aproxima a ele. E quando a pessoa tem mais posses, né? Ela tem, quando é feita de coração, quando a caridade é feita de coração, você tem uma chegada mais próxima a Jesus. E eu acredito que muita gente que tenha uma boa condição faz a caridade. Então, é que aquele aí entra a guerra de classe, né? Do pobre, do rico, né? Que o Zezão aí da presidência usa desde sempre, porque o rico, ele mesmo já falou, né? Quem ganha mais de 8 mil reais não é mais esquerdista, porque paga imposto, né? É a balelinha da guerra de classe, entendeu? É a balelinha da guerra de classe. Vamos então para número 6, a parábola dos talentos. Em Mateus 24, 14 até 30, Jesus conta uma parábola onde um rico sai em viagem e deixa seus bens nas mãos de seus empregados. Aqui o dinheiro é chamado de talentos. Isso leva a crer que talentos são habilidades, dons, mas não são. Talento era a mais alta unidade monetária usada na época. Segundo o estudioso bíblico John R. Donovan, relata que um único talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum, mais ou menos 3.600 ciclos, que era a moeda comum. A parábola fala sobre multiplicar capital, onde o senhor daquela história repreende que não o fez. É claro, existe a mensagem por trás daquela história. Contudo, a mesma deixa claro que Jesus não é contra a riqueza. E também a gente tem aquela parte de Jó, né? Que o diabo fala com Deus e fala assim, ele só segue você porque você dá tudo pra ele. E aí ele extrai tudo e mesmo assim a fé de Jó continua sendo a mesma a fé de Deus. Então aqui é outra coisa interessante que o Matheus colocou, que é a parábola do talento, que talento é uma coisa que a turma da Lacrate não tem. Porque Assusta. Porque aí vem o ressentimento. Não, e com o talento vem o mérito, né? O ressentimento dessa turma
faz com que eles elejam vários inimigos e não procurem mudar internamente, inclusive Deus. Aí eu não nasci rico, é Deus. Tem aí uma militante aí no Twitter que tava reclamando da diferença das classes, né? Do rico e do pobre. Aí foram ver um tweet, ela falando que odeia os ricos. Aí foram ver um tweet antigo, ela falou, dava tudo pra ser rica. Então, assim, o talento, todo mundo tem seu talento, você precisa achar, não vai ser fácil, você precisa achar. Mas você não pode culpar outro por não saber nada, não ser igual. A gente lançou o livro lá no Twitter, aí tinha umas pessoas dando risada. Aí falou assim, só com esse livro só dá pra rir mesmo. Aí uma pessoa comentou, a hiena inútil e burra só pode rir. É isso que acontece. Vamos para número 7. Jesus, quando nasceu, recebeu presentes dignos de um rei. Quando Jesus nasce e está com sua mãe Maria e seu pai adotivo José em Belém, ele recebe presentes caríssimos dos magos do Oriente: ouro, incenso e mirra. Aqueles presentes são proféticos, contudo, presentes caríssimos que só reis receberiam. Logo após esse evento, Maria, Jesus ainda bebê e José precisam fugir para o Egito, uma terra estranha. Alguém duvida que esse ouro serviu como sustento? Isso porque Herodes, né, fez o massacre dos inocentes ali, matando todos os pequenos, pensando ser Jesus. Herodes fazia mais um comunista, se a gente fosse comparar. Genocida, porque né? ele não admite outro rei que não fosse ele. Ele falou assim, não vai. Como assim nascer um rei? O rei sou eu. Ele vai pegar o meu lugar? Esse sim parece mais o comunista. E outra coisa também, se a galera fosse comunista ali, já tinham trocado todo esse ouro ali para um sítio em Atibaia. Aí já ficava tudo certo, né? Vamos então para número 8. Jesus reconhece a autoridade dos governantes da época. Jesus, mesmo sabendo dos problemas do regime romano, reconhece a autoridade de Pilatos no momento de sua crucificação. Se ele fosse esquerdista, quando o Pilatos estava ali, ele ia falar, galera, é golpe, é golpe do Pilatos, né? Vamos fazer a revolução aqui, mas não era. Ele diz para o mesmo, aspas, você não teria poder sobre mim se não fosse te dado do alto. Essa frase aqui, galera. Essa frase, o cara tá, tipo, Jesus tá convalescendo, e aí ele fala pra Pilatos, você não tem autoridade nenhuma se o poder não tivesse vindo do alto. Então, assim, essa é uma das frases emblemáticas que o Pilatos fica assim, é muito bem retratada em Paixão de Cristo, que o Pilatos fica olhando pra Jesus assim, não entendeu absolutamente nada. O que contrapõe todo o poder emana do povo. O poder emana do alto. Exatamente. E o Mateus falou aqui que todo o poder emana do alto, não do povo. Ele já ia chegar lá, né, com a bandeira do sindicato lá. Não é, galera, não é. Aqui, Jesus mais uma vez prova que sua obra é espiritual e também reconhece a autoridade do governante. O comunismo prega o ateísmo, algo que Jesus obviamente não era. Além disso, quando questionado sobre pagar impostos, Cristo diz a célebre frase, aspas, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa frase mostra que Cristo reconhece a autoridade da época. Ele não tentou fazer nenhum golpe, e até os próprios apóstolos achavam que Cristo seria o líder de uma guerra bélica. A maioria deles pensa, Simão pensou, como é que a gente vai reunir o exército? Falou assim, não tem isso. Aí sim, ele se distancia muito mais de qualquer revolucionário. De um golpe revolucionário que depois se tornou o comunismo, como a Revolução Russa, como a Revolução Cubana e como outras revoluções também. Número 9. Jesus nunca apoiou rebelião. Cristo nunca apoiou uma rebelião. Toda rebelião termina em um banho de sangue em sua maioria. Elevam um ditador ao poder. Uma prova disso é quando foi preso. Pedro se posiciona para defendê-lo e corta a orelha de um soldado. Jesus, sabendo o que poderia acontecer, diz, aspas, quem vive pela espada, morre pela espada, fecha aspas. Você pode pensar que com isso, Jesus era contra a legítima defesa ou uso de armas. Mas não era isso que a passagem diz. Ali Cristo não queria que uma guerra fosse causada, uma rebelião por parte dos seus apóstolos. E para fechar aqui, a número 10. Cristo é a favor da família. Aí
É, então. Eu poderia terminar o vídeo aqui, Exatamente. entendeu? Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas eu vou continuar. Porque eu sei que você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo. Então dá o like e compra o manual da lacração, que tá nesse QR Code aí na tela e no link na descrição. Mas vamos lá. Uma das instituições mais atacadas pela esquerda é a família. Isso é uma ideia moderna? De forma alguma. Marx era contra a família, pois a família ajuda no acúmulo de capitais. Uma família forte prospera. Além disso, a família é a primeira instituição formada por Deus. Lá em Gênesis, quando Deus dá a ordem a Adão e Eva para crescer e multiplicar. Cristo, pelo contrário, faz fortes críticas ao adultério e vem de uma família patriarcal e tradicional, formada por José e Maria. Família é o maior desafio do esquerdista, porque eles falam que a família é uma construção social, né? Eles tentam passar isso o tempo inteiro, eles precisam desmistificar a família, porque a família é a primeira criação, né? A criação de Deus ali do ser humano é a família. Ele falou, não é bom que o homem fique sozinho, ele precisa ter uma mulher e assim constituir a sua família. Então você tem aí o aborto, que é pauta esquerdista, você tem agora... Liberação de drogas que destrói a família. Você tem o dia do cuidador, que não é o dia do pai nem da mãe. Nossa. Então você tem várias questões que a esquerda legisla para deslegitimar a família tradicional. Eles falam com raiva. A família tradicional, a família patriarcal. Então, eles são absolutamente contra a família. E aí essa é muito fácil, né, galera? Essa é fácil, vai. Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas a gente vai dar 2 de bônus, tá, Luli? Só mais 2, vai. Olha aqui, ó. 11º. Jesus era a favor da liberdade. Cristo nunca obrigou ninguém a nada. Sempre deixou as pessoas livres para escolher e assumir as consequências de seus atos. Em Lucas, capítulo 9, abre aspas. Se alguém quiser me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Fecha aspas. Cristo deixa livre para que as pessoas escolham. Ele dá apenas o caminho. E comunismo e liberdade... Não combina, né? É duro, é a mesma hein? coisa que Santos e dinheiro. É duro, hein, galera? Faz uma manifestação lá na Rússia. Faz uma manifestação na China. Faz uma manifestação na Venezuela. Faz uma manifestação em Cuba. Faz uma manifestação em Nicarágua. O que acontece? Aí, né? Liberdade. Ué. Você pode falar... Você tem isso nesses países... Liberdade e comunismo, e ainda tem o pessoal que é socialismo e liberdade, o nome do partido, hein? A galera ainda tem coragem, pelo menos, eles são cara de pau. Então vamos para a 12ª. A multidão tenta fazer Jesus um rei deste mundo, e o mesmo rejeita o título. Após realizar o milagre da multiplicação dos pães, a multidão tenta fazer de Jesus um rei para que o mesmo pudesse tomar o poder. Ele rejeita e recolhe em oração. Cristo sempre rechaçou qualquer poder político e rebelião. Já pensou, já? Se fosse um comunista ali, vamos proibir a arma já, vamos legalizar o aborto. Galera, é muito claro, é lógica, é uma lógica, tá bom? Então, se você frequenta a igreja, você acredita no cristianismo e tem um pezinho no esquerdismo, tem muita coisinha aí errada. E você pode pegar aqui o Manual da Lacração, tem a parte do cristianismo. É muito interessante como alguns autores desse pensamento, eles colocam claramente que é necessário você tirar o cristianismo na jogada porque ele atrapalha. Atrapalha o movimento, atrapalha o fundamento esquerdista, atrapalha o novo homem, o nascimento do novo homem depois do cristianismo. Então, a gente teve muito cuidado nessa parte e ela é muito importante. Concluímos então aqui 12 motivos que comprovam que Jesus Cristo passou longe de ser esquerdista e nós, respeitosamente, discordamos dessa observação. Caro presidente Lully, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.